O registro escrito mais antigo de pessoas usando cannabis, também conhecida como maconha, remonta a cerca de 2727 a.C. na China. Na época, viam isso como solução para problemas de saúde. Os antigos gregos e romanos também conheciam a cannabis, e em lugares como o Oriente Médio, o uso da cannabis se espalhou pelo Império Islâmico e chegou ao norte da África. No século XVI, a cannabis chegou ao hemisfério ocidental quando os espanhóis a trouxeram para o Chile, principalmente para ser usada na fabricação de fibras. Na América do Norte, os espanhóis trouxeram a cannabis, cultivada como cânhamo em várias fazendas. No início do período colonial, o cânhamo tornou-se uma cultura importante para os agricultores. O cânhamo, junto com o tabaco, tornou-se uma importante cultura de exportação muito antes da Revolução Americana. Tudo começou em 1611, quando algumas plantas foram trazidas pelo Atlântico pelos primeiros colonos de Jamestown, Virgínia. Em 1619, o rei Jaime I ordenou que esses colonos americanos em Jamestown aumentassem seus esforços para ajudar a Inglaterra. A Companhia da Virgínia, que governava Jamestown, instruiu os proprietários de terras a cultivarem e enviarem 100 plantas de cânhamo para apoiar a Inglaterra. Depois, colonos cultivaram cânhamo para ampliar a influência inglesa nas Américas. O cultivo de cannabis foi importante no início dos Estados Unidos. George Washington também cultivava cânhamo em Mount Vernon, como uma de suas principais culturas. Nos séculos XVIII e XIX, o cânhamo era amplamente utilizado para fazer cordas e tecidos nos Estados Unidos. Depois que a cannabis chegou à Nova Inglaterra em 1629, dali até depois da Guerra Civil, ela se tornou uma cultura absolutamente vital na América do Norte. Ela teve papel crucial na era colonial e nos planos econômicos do país. Em 1775, as pessoas começaram a cultivar cânhamo no Kentucky, e grandes fazendas de cânhamo surgiram no Mississippi, Geórgia, Califórnia, Carolina do Sul e Nebraska ao longo dos anos 1800. A cannabis também era usada como remédio, e na década de 1850 já estava disponível em farmácias americanas após ter sido introduzida na medicina ocidental por William O'Shaughnessy em 1839. Ele era especialista em ervas e ensinou seus colegas médicos ocidentais a aliviar espasmos musculares e dores usando cannabis. Também era usada para enxaquecas, problemas de sono e como analgésico comum até a invenção da aspirina anos depois. Nesse período, criaram-se leis estaduais para controlar a venda de medicamentos e regulamentar a cannabis. Essas leis visavam evitar rotulagem errada de medicamentos, mistura com narcóticos ocultos ou venda inadequada, principalmente se fossem nocivos. Algumas leis exigiam que os rótulos das embalagens de medicamentos alertassem sobre seus perigos, ou permitiam que fossem vendidos apenas em farmácias licenciadas com receita médica. Essas leis também frequentemente impediam a venda de medicamentos para menores de idade e limitavam o número de vezes que uma receita podia ser renovada. Em um boletim do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos dessa época, foi observado que 29 estados tinham leis relacionadas a cannabis. Alguns estados, como Wisconsin e Louisiana, exigiam receita médica para a venda de cannabis, enquanto outros não listavam drogas restritas, mas exigiam rotulagem, incluindo Nebraska e Nova York. Em Nova York, a lei originalmente classificava a cannabis como um veneno, aprovada em 1860, após vários suicídios supostamente envolvendo substâncias que mais tarde foram classificadas como venenos. A versão inicial da lei proibia a venda de cannabis sem uma ordem médica por escrito, mas a versão final permitia vendas sem receita, desde que o propósito e os dados do comprador fossem registrados. No entanto, todas as embalagens precisavam conter o rótulo veneno em letras maiúsculas vermelhas. Até nos estados onde a cannabis não estava incluída nas leis sobre venenos, tentaram regulá-la.
Na Califórnia, um projeto de lei apresentado em 1880 tinha como objetivo regular a venda de ópio e outros venenos narcóticos, incluindo preparações feitas a partir do cânhamo. Apesar da retirada desse projeto de lei em favor de um voltado só ao ópio, outros projetos sobre drogas de cânhamo foram apresentados antes do século virar. Entre a Califórnia e o rio Mississippi, porém, tudo era permitido, já que a falta de leis em muitos territórios e futuros estados significava que os governos locais não tinham nenhum decreto ou ordem proibindo o cultivo e o consumo de cannabis. Historiadores explicam que a cannabis é uma planta que espalha seu pólen pelo vento e cresce bem em áreas onde os humanos fizeram alterações no ambiente, como campos limpos de árvores ou arbustos. A descrição perfeita para a fronteira americana em meados até o final do século XIX. Como era amplamente disponível no oeste dos Estados Unidos nessa época, a cannabis se tornou um substituto popular para o tabaco. Isso era especialmente verdadeiro onde o tabaco não era tão acessível como nos territórios do oeste. Também era mais barato e podia ser encontrado à beira da estrada, dependendo de onde se viajasse. A disseminação da cannabis pelo Velho Oeste também marcou a primeira vez em que a planta foi amplamente consumida apenas por seus efeitos psicoativos. Em outras palavras, ela deixou de ser usada como remédio e rapidamente se tornou uma substância recreativa. Entram em cena os cowboys da cannabis. Durante o século XIX, à medida que projetos de irrigação mudavam a paisagem do oeste dos Estados Unidos, trabalhadores mexicanos introduziram a cannabis em áreas do oeste e do norte. E após a Guerra Mexicano-Americana, o recém-integrado Texas passou a abrigar a maior população de mexicanos deslocados, além de se tornar o principal destino para aqueles que buscavam fugir do crescente domínio imperial que apertava o México como país. Como resultado, o Texas foi, em grande parte, o primeiro local de fronteira a registrar um aumento no consumo recreativo de cannabis. Essa nova recreação era principalmente restrita à classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores mexicanos. Esses grupos incluíam os cowboys, que naquela época eram predominantemente homens afro-americanos e mexicanos. Mesmo assim, a cannabis não ficou popular como esperado. Ainda era uma substância relativamente desconhecida para a maioria dos colonos na fronteira, já que outros narcóticos e opiáceos medicinais, sem falar no álcool, eram os mais consumidos. A cannabis também chegou cruzando a fronteira com um novo nome, marihuana, a forma anglicizada da palavra espanhola para reefer. O uso recreativo da cannabis começou a surgir no início do século XX, introduzido nos Estados Unidos por mexicanos que fugiam da ditadura do presidente Porfírio Dias. Na verdade, um dos cowboys maconheiros mais conhecidos da história desempenhou um papel fundamental na Revolução Mexicana. Francisco Pancho Villa, o fora da lei que virou herói, e o Robin Hood do México também era um maconheiro e conhecedor de cannabis. Pancho Villa é celebrado por sua habilidade militar, mas sua vida pessoal permanece em grande parte envolta em mistério. Muito do que sabemos sobre ele vem das tradições orais no México, onde suas façanhas lendárias são transmitidas através de canções populares chamadas corridos. Essas canções o retratam não apenas como um lutador habilidoso, mas também como alguém que sabia aproveitar a vida ao máximo e tinha uma obsessão por cannabis. Durante a Revolução Mexicana, as aventuras de Villa foram imortalizadas em 4 hinos de batalha populares, incluindo Adelita e La Cucaracha. Enquanto Adelita conta uma história de amor trágico, La Cucaracha se tornou o hino de Villa, detalhando seus triunfos, lutas e estilo de vida selvagem durante a Revolução. La Cucaracha notavelmente glorifica a maconha, que era um hábito comum entre as tropas de Villa durante o conflito.
Acredita-se que cerca de metade do exército de Vila, incluindo muitos indígenas e yaquis, usava maconha regularmente, às vezes até antes das batalhas, acreditando que isso lhes dava força e coragem. Além da maconha, as tropas de Vila frequentemente consumiam mescal e soto, bebidas alcoólicas feitas a partir de plantas do deserto. O próprio Vila era conhecido por seu estilo de vida extravagante, o que lhe rendeu a reputação de líder carismático que sabia aproveitar a vida. Apesar de sua inclinação para festas, Vila também era um estrategista militar formidável, liderando operações bem-sucedidas, mesmo com tropas mal equipadas e sem treinamento. Seus seguidores, conhecidos como vilistas, continuaram inspirados por sua liderança, mesmo durante períodos difíceis em que os suprimentos eram escassos. Nascido como Dorotheu Arango, a infância de Vila foi marcada pela pobreza e dificuldades. Ele se destacou como fora da lei e virou herói popular entre camponeses pobres, ajudando-os com ataques a grandes propriedades rurais. Embora Vila fosse notório por suas escapadas românticas, incluindo vários casamentos e relacionamentos, sua vida tomou um rumo mais revolucionário em 1909. A morte da filha e o maltrato de um fazendeiro rico despertaram em Vila o desejo de justiça social, levando-o à causa revolucionária. Pancho Villa aderiu à revolução por motivos egoístas. Naquela época, o México estava repleto de vários grupos revolucionários, e Villa viu uma oportunidade de lucro através de saques, pilhagens e violência como parte do exército revolucionário. No entanto, seu encontro com o proeminente líder revolucionário Francisco Madero mudou sua perspectiva. Os ideais de reforma agrária e justiça social de Francisco Madero impactaram Villa, apesar de sua compreensão limitada das questões políticas. A partir de então, Villa jurou lealdade a Madero e à Revolução, apesar de ocasionais explosões de temperamento. Villa enfrentou muitos desafios em sua jornada revolucionária. Ele quase foi condenado à morte várias vezes, sendo salvo por indultos de última hora de Madero. Apesar de sua devoção, Villa ficou 4 meses preso na cidade do México, antes de fugir no dia da independência do México. Fugindo para El Paso, ele logo reorganizou e formou novo exército na cidade de Chihuahua. Após uma batalha feroz, suas forças capturaram Juarez e Villa assumiu o controle da cidade, implementando várias reformas e desfrutando de um estilo de vida luxuoso, financiado por impostos e vícios legalizados, como jogos de azar e prostituição. Durante seu governo em Juarez, Villa viveu de forma extravagante, usando tesouros escondidos para financiar seu exército e se entregar a luxos como carros de luxo e cannabis à vontade. Ele ganhou grande aclamação como principal general de Madero e até devolveu o controle da cidade de Chihuahua ao povo como presente de Natal. Apesar de suas conquistas militares, a sorte de Villa piorou quando seu antigo rival Carranza chegou ao poder com o apoio dos Estados Unidos. O ataque de Villa a Columbus, Novo México, levou à expedição punitiva do general Blackjack Pershing. Apesar de não capturar Villa, Pershing desgastou seus recursos e reduziu sua influência. Na última tentativa de glória, Villa atacou Juarez, mas foi derrotado porque suas tropas estavam bêbadas e chapadas. Ele se aposentou em um rancho, mas foi assassinado em 1923, encerrando a vida de uma figura complexa e controversa, cujo legado continua sendo debatido. O que não está em debate é o impacto que Pancho Villa e seus companheiros mexicanos, com sua mania pela cannabis, tiveram no consumo de cannabis no restante do oeste americano. Os Estados Unidos estavam se desenvolvendo rapidamente na virada do século, e o clima sem lei da fronteira estava dando lugar a governos locais organizados. A era de ouro do Velho Oeste havia acabado, assim como a aceitação da cannabis. Com a popularização da cannabis nos Estados Unidos, a cannabis passou a ser associada a estereótipos negativos contra os mexicanos. E no século XIX, jornais e revistas médicas se referiam principalmente à planta como cannabis.
No entanto, no início do século XX, o termo maconha se tornou mais comum, em parte devido a grupos anti-cannabis que buscavam enfatizar suas origens mexicanas e alimentar sentimentos anti-imigrantes. A criminalização da cannabis costuma ser atribuída a grupos influentes com interesses econômicos em suprimir a produção de cânhamo. Divulgaram histórias associando a cannabis à violência, principalmente entre imigrantes mexicanos. Esse alarmismo, aliado a preconceitos já existentes, levou a restrições em nível estadual e, eventualmente, à proibição federal. Em 1937, Harry Anslinger, o comissário de narcóticos dos Estados Unidos, testemunhou perante o Congresso, apresentando relatos carregados de racismo para apoiar a proibição da maconha. Sentimentos semelhantes foram expressos por outros, incluindo Henry J. Finger, membro do Conselho Estadual de Farmácia da Califórnia, que manifestou preocupação com a popularidade da droga entre imigrantes. Apesar do sentimento anti-cannabis ter conotações raciais, a ideia de que a proibição ocorreu só por causa dos mexicanos é mais complexa. O México já havia proibido a maconha em 1920 anos antes da repressão do governo federal dos Estados Unidos. A preocupação veio não só de preconceitos raciais, mas também de medos reais sobre os efeitos da droga. Relatos históricos sugerem que, antes de 1900, a cannabis era discutida principalmente por seus usos medicinais e industriais. No entanto, no início do século XX, notícias sensacionalistas, como uma do Los Angeles Times, em 1905, retratavam a maconha como uma substância perigosa, ligada a comportamentos violentos e deterioração mental. A visão sobre a maconha mudou muito nesse período. No entanto, há informações limitadas sobre seu uso real e efeitos, especialmente em relação à dosagem, métodos de consumo e possíveis combinações com outras substâncias. Fumar um baseado com tabaco é bem diferente de consumir alimentos ou bebidas infusionados com cannabis. Em 1936, todos os estados já haviam proibido o uso recreativo da cannabis. O governo federal consolidou ainda mais essa proibição com a introdução da Lei do Imposto sobre a Maconha em 1937. Apesar dessas leis, a cannabis continuou a ser usada ilegalmente até a década de 1960. Durante a década de 1960, a cannabis voltou a ganhar grande popularidade, especialmente entre os jovens e a contracultura hippie. Ela se tornou presença comum nos protestos contra a Guerra do Vietnã. Ainda assim, continuou ilegal para qualquer fim. Em 1970, a cannabis foi proibida para todos os usos com a aprovação da Lei de Substâncias Controladas. Essa legislação veio após a Suprema Corte invalidar a Lei do Imposto sobre a Maconha em 1969, ao decidir o caso Leary versus United States. No Velho Oeste, a cannabis desempenhou um papel multifacetado, evoluindo de uma planta medicinal usada por trabalhadores imigrantes para uma substância recreativa associada a foras da lei e cowboys. Sua trajetória na fronteira reflete mudanças sociais, passando da aceitação à proibição e depois retornando. Apesar de ter sido proibida durante grande parte do século XX, 24 estados já revogaram suas proibições à cannabis, enquanto outros 14 legalizaram a cannabis apenas para fins medicinais. No entanto, a maconha nos Estados Unidos ainda está longe de ser como era no final do século XIX. À medida que continuamos a navegar pelo complexo cenário de regulamentação e percepção da cannabis, sua história no Velho Oeste serve como um lembrete de sua duradoura importância cultural e de sua capacidade de moldar e ser moldada pelas sociedades em que está presente.